Boa noite. Vamos começar o nosso estudo, né, especial. Hoje, efetivamente, o último estudo teórico, né? E na quarta-feira que vem nós teremos uma reunião com a participação de médiuns da casa que vão passar para a gente algumas orientações, né? Vai demonstrar para aqueles que ainda não tiveram contato como que acontecem essas reuniões. Vai ser uma reunião para exemplificar tudo aquilo que a gente está estudando nessas quartas-feiras, né? Eu trouxe aqui uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel. A mensagem número 9, que se chama Reuniões Cristãs. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuterônimo proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas, para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora, inovidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniam tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espíritas, a alma pode saciar-se com mais abundância, em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Então, essa é a mensagem que o Emmanuel traz para a gente. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, a espiritualidade amiga, pedindo amparo nesse momento, para que eles possam nos auxiliar, aumentando as nossas capacidades receptivas, de forma que possamos captar a maior parte dos ensinamentos aqui ministrados, que possamos guardá-los e que possamos começar a colocá-los em prática, aos poucos, diariamente, mas sempre um pouquinho a cada dia, para que possamos atingirmos o nosso objetivo, que é a melhora, que é a ajuda ao próximo, que é a evolução, que nos levará,
consequentemente, ao reino dos céus. Nós estamos com Jesus, Jesus conosco está. Nós estando com Jesus, contra nós ninguém estará. Que assim seja. Então vou pedir agora o Valdir, que vai fazer aí o estudo, né, para a gente. Valdir, fica à vontade. Boa noite. Bom, mais uma vez agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, agradecendo a todos vocês pela presença, né? E pedindo a Ele que nos ilumine, que nós possamos continuar o nosso aprendizado. O Cantinho e eu também agradecemos pela presença de todos, pela atenção que todos acabaram dando a essa oportunidade de estudar e o assunto mais especificamente. E acreditamos, até considerando a orientação do próprio Pai Joaquim, né? Considerando que muitas mudanças acontecerão nessa área para melhor, claro, a partir de um estudo, não necessariamente pelo estudo, mas especialmente pela possibilidade de reflexões em torno do assunto. Essa é a proposta principal. Não tem assim um assunto, uma coisa travada, gravada, é a verdade absoluta. Não tem uma regra específica, mas tem um chamamento à reflexão sobre esse trabalho importantíssimo que nós estamos fazendo. Todos nós estamos fazendo junto com a espiritualidade. Então é importante que a gente reflita bastante sobre todo o tema, sobre a nossa participação ou não, e que a gente tenha incentivo para continuar melhorando cada vez mais. Então hoje nós estamos no penúltimo dia, quer dizer, é o estudo, né? Hoje é o dia 26, médios esclarecedores, conclusão. A semana que vem, o Cristiano já falou, a gente tem falado sempre, vai ter aquela reunião mediúnica, todos estão convidados, tá? E não tem nenhuma restrição assim específica. A orientação é que a gente se prepare, que vai ser uma reunião mediúnica, se prepare e venha para participar de uma reunião mediúnica, com aquela leveza que todos já têm, né, por participarem de reuniões mediúnicas, aquela preparação orientada pelo André Luiz lá no Desobsessão, e venha com tranquilidade. Nós não prometemos nenhum fenômeno extraordinário, mas prometemos que estaremos aqui, e a espiritualidade prometeu também que estará e que vai fazer o melhor possível, nas palavras do nosso amigo, que representou, segundo ele, 13 espíritos que participam da casa nesse tratamento espiritual. Ele é o representante deles, diz que todos estarão presentes, talvez nem todos consigam falar alguma coisa, mas estarão presentes na coordenação espiritual do que vai acontecer. Então todos fiquem tranquilos em relação a isso. Bom, nós queríamos chamar a atenção hoje para um ponto sério e importante do livro que chama Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva. Ele comenta o livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz. E aqui no capítulo 6, ele fala sobre o irmão Raul Silva, que eu acho que tem alguma coisa a ver com o Valdir Silva, mas ele diz assim: reproduzamos aqui os informes que, à guisa de apresentação, o assistente Aulus forneceu a André Luiz e Hilário em torno da personalidade do diretor encarnado dos trabalhos. Detendo-se junto ao irmão Raul Silva, que dirige o núcleo com sincera devoção à fraternidade, apresentou: correto no desempenho dos seus deveres e ardoroso na fé. Consegue equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade, que lhe é característica. Pelo amor com que se desincumbe da tarefa, é instrumento fiel dos benfeitores desencarnados, que lhe identificam na mente um espelho cristalino, retratando-lhes as instruções. As palavras de apresentação do companheiro Raul, dirigente do grupo visitado, ensejam significativas apreciações no tocante a determinados requisitos que não podem estar ausentes
daqueles que se dispõem a presidir trabalhos mediúnicos. Especialmente os esclarecedores, ou já são dirigentes de reuniões, ou são candidatos. Aqui, por exemplo, a gente faz um revezamento. Então, as reuniões vai variando de acordo com o momento, com a característica da reunião. A gente já faz um revezamento exatamente para que todos tenham condições de se preparar para quando o dirigente faltar por alguma razão, alguém já está pronto a assumir. Certo? Afirma-se que, de modo geral, os espíritos menos esclarecidos costumam acabar com centros espíritas ou agrupamentos mediúnicos, provocando confusões, desanimando uns ou espalhando a cisânia entre outros. Ninguém, em sã consciência, negará a evidência desse assédio. Efetivamente, os espíritos têm desmanchado muitos centros e continuarão, sem dúvida, por muito tempo ainda, obtendo êxito em sua obra desagregadora, até que se dê a tais atividades em toda a sua plenitude o sentido e a afeição superiores, porque se bate o espiritismo cristão através das bem orientadas instituições. Enquanto a boa vontade e a correção, o estudo e o amor não forem primacialmente a mola real de todos os grupos mediúnicos, os espíritos menos esclarecidos encontrarão sempre fácil acesso. Eis que a prática mediúnica, sem evangelho sentido e vivido, e sem doutrina estudada e compreendida, constitui porta aberta à infiltração dos desencarnados ainda não felicitados pela luz do esclarecimento. Então, este ponto seríssimo. Eis que a prática mediúnica, sem evangelho sentido e vivido, e sem doutrina estudada e compreendida, constitui porta aberta à infiltração dos desencarnados ainda não felicitados pela luz do esclarecimento. Todavia, uma outra verdade se patenteia, e essa é mais pesada. E essa verdade precisa ser focalizada como advertência fraterna e em nome do imenso amor que consagramos à doutrina espírita. Há também, entre aspas, os desmanchadores encarnados de centros e de grupos espíritas. Essa é para pensar seriamente. São os dirigentes intratáveis e grosseiros, destituídos completamente daquele senso psicológico indispensável a quem dirige e, acima de tudo, sem possuir aquela abnegação pelo trabalho e aquela bondade sincera para com os companheiros que, na posição de médiuns, lhes compartilham as tarefas. Há muitos dirigentes de centros, ou mesmo simples cooperadores, que ajudam os espíritos inferiores a encerrar-lhes as atividades, ou então a estacionarem pelo tempo afora numa improdutividade que faz dó. São aqueles que não possuem elementares recursos de paciência para com os sofredores ou endurecidos, trazidos pelo devotamento dos guias ao serviço de consolação ou esclarecimento, segundo o caso. São aqueles que, hiperbólicos e insofreáveis no seu entusiasmo, não sabem dosar a palavra incentivadora ao medianeiro iniciante, estiolando pelo elogio indiscriminado e inconsequente preciosas faculdades medianímicas. São aqueles que mais se parecem com funcionários de cadastro
das organizações do mundo. Indagam a todo custo e sem qualquer objetivo edificante o nome do comunicante, onde nasceu e em qual cartório será encontrado o seu registro de nascimento, em qual igreja poderá ser examinado o batistério, quanto ganhava no último emprego que ocupou na terra e qual o número da carteira profissional, o nome da esposa, do chefe da seção, qual a penúltima cidade onde viveu, nome da rua e a respectiva numeração, quem era o vizinho da direita e se o filho mais velho do vizinho da esquerda era aplicado nos estudos e se tinha boa caligrafia. Esses são os desmanchadores encarnados que colaboram, por falta de compreensão dos deveres de fraternidade preceituados no Evangelho, com os desencarnados que, poderosamente organizados no espaço, assediam os núcleos espíritas de esclarecimento. Meditemos todos na admirável apresentação do dirigente Raul Silva. É difícil ler isso aqui. Sabia? Dá vontade de ir encolhendo assim, né? Nossa! Mas eu, como eu sempre digo, eu sou cara de pau, eu leio. Né? Mas é claro, gente, todo mundo tem falha. Todos nós temos defeitos e todos estamos em aprendizado. Mas precisamos, com o conhecimento da doutrina, com o Evangelho compreendido e sentido, dá para a gente relevar muita coisa de todos os lados. Dá para a gente conversar sobre muitas coisas. De todos os lados também. Tanto os dirigidos quanto os dirigentes. Todos podemos trocar ideias sobre algo que não esteja muito bom no relacionamento dentro de uma reunião. É necessário que a gente faça isso com tranquilidade, com sentimento cristão. Essa é uma proposta importantíssima, porque se entre nós não houver uma relação razoável, pelo menos, nós não teremos vibração, não teremos sentimento suficiente para nos dirigir a esses espíritos que vêm nas reuniões. Então é preciso que a gente realmente esteja sempre pensando, refletindo. Um dia uma pessoa participou de uma reunião conosco aqui, na época a gente fazia aqui uma captação, e uma pessoa participou da reunião, uma pessoa que veio pela primeira vez, e no final eu perguntei para ele o que ele achou da reunião. Ele veio para tratamento, mas era uma pessoa que já frequentava a casa há mais tempo, e eu perguntei para ele o que ele achou, né? Como é que foi? Qual foi a visão dele sobre a reunião? Aí ele falou assim, interessante. Primeiro você foi com os 2 pés nos peitos do Espírito. E depois você foi amenizando, e foi conversando, e foi aliviando, e eu fiquei com os 2 pés na cabeça. Eu falei, nossa. Aí, quer dizer, ele percebeu que mudou completamente, mas eu fiquei com aquela ideia de ter ido com os 2 pés nos peitos do Espírito. Certo? Ou seja, acabei tendo inicialmente uma agressividade que podia ser mudada. Todos nós podemos mudar. Ouviu alguma coisa assim? Antes de qualquer reação, reflita. Quem sabe realmente eu falei coisas que não precisava, que eu poderia te falar de um outro jeito. Não foi uma intenção de agredir. Às vezes, a gente fala mais forte, mais firme, para chamar a atenção, até para provocar, para que a pessoa fale. Mas pode ser que a gente, em algum momento, exagere na provocação. E isso pode ser mudado. Temos que continuar o aperfeiçoamento, porque nós estamos tratando de relacionamento humano, de encarnado com desencarnado e vice-versa, que acaba sendo também o relacionamento entre o grupo. Como que o grupo se sente diante de um dirigente agressivo, violento, bravo, aqueles que xingam por qualquer coisa,
que agride as pessoas e culpa o grupo por tudo que está acontecendo. É para conversar, é para discutir o assunto tranquilamente, para chegar a uma conclusão boa. Porque nós somos, vamos dizer assim, nós somos doutrinadores, né, dos desencarnados, mas somos doutrinadores de nós mesmos, principalmente. Então, quanto mais entendemos a mensagem que passamos, melhor nos tornaremos. E isso precisa ficar muito claro para nós, não é? O livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva. Depois, nós temos aqui no livro Consolador uma coisa que eu achei assim, muito interessante. Nós estamos considerando que hoje é a introdução, aliás, hoje é a conclusão, né? Eu vou chegar na conclusão propriamente dita, mas é uma conclusão do estudo também no sentido geral. No livro Consolador, do Emmanuel, tem uma pergunta aqui. Todo mundo conhece o livro Consolador, né? Todo mundo conhece o livro Consolador, né? A capa não é igual a essa não, mas... Questão 388. No final do livro, está falando sobre mediunidade. Na quarta parte do livro, melhor, na terceira parte, ele é dividido em 3 partes, né? Ciência, filosofia e religião. Cada parte é dividida em mais 5. E cada 5 é dividido em mais 3. O livro é todo assim, organizado assim. Então, nessa parte que fala de mediunidade, que é a última parte do livro, do final do livro, questão 388, ele fala assim, o Emmanuel, perguntaram para o Emmanuel, nos trabalhos mediúnicos, temos de considerar igualmente os imperativos da especialização? Perguntaram para ele isso. Aí ele responde, o homem do mundo, no ciclo de obrigações que lhe competem na vida, deverá sair da generalidade para produzir o útil e o agradável na esfera de suas possibilidades individuais. Em mediunidade, devemos submeter-nos aos mesmos princípios. O homem enciclopédico em faculdade ainda não apareceu, senão em germen, nas organizações geniais que raramente surgem na Terra, e temos de considerar que a mediunidade somente agora começa a aparecer no conjunto de atributos do homem transcendente. A especialização na tarefa mediúnica é mais que necessária e somente de sua compreensão poderá nascer a harmonia na grande obra de vulgarização da verdade a realizar. Essa questão, a gente já vem trabalhando ela há bastante tempo, porque houve uma época que surgiu no movimento espírita e depois isso parece que aquietou um pouco. Exatamente essa ideia de especialização. E nós aqui no Cantinho, nós entendemos, na época que, já em tempos passados, né? Entendemos que isso seria uma ideia interessante, porque nós tínhamos aqui já uma tendência para essas questões de reuniões mediúnicas. Então, é como se fosse uma especialização da casa no sentido geral. Depois, nós achamos que poderíamos fazer uma especialização no sentido de colocar uma especialidade, um título em cada uma das reuniões, para ela ter uma finalidade específica. Então, foi a partir daí, foi mais ou menos quando nós viemos para aqui, em 1990, nós começamos a colocar isso, essa especialização. Tem uma reunião na segunda-feira, que é a mais antiga do Cantinho Mediúnica, que é de desobsessão geral. Na terça-feira, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. Começou em 1983, mais ou menos, e a gente está na 4ª vez agora. Nós lemos o Livro dos Espíritos todinho, da introdução até o final. Terminou 3 vezes já,
estamos iniciando a quarta. Estamos na questão 50 e pouco, da quarta vez. E nas reuniões mediúnicas, nas outras, nós passamos a reunião de quarta-feira, ficou especializada em educação mediúnica. A de quinta-feira, nós passamos a chamar de reunião de socorro aos viciados. Então passou a tratar mais dos vícios, dos espíritos que tinham algum envolvimento com algum tipo de vício. Todos os vícios. Então, estudam sobre os vícios e na reunião mediúnica a tendência é vir mais espíritos ligados com algum tipo de vício. Na sexta-feira, nós temos uma desobsessão que também é geral e, recentemente, nós organizamos um grupo que passamos a ter uma especialização também, chama Grupo de Socorro aos Portadores de Sofrimentos Mentais, que foi um grupo organizado há 2, 3 anos, que passou a se especializar, então, só se manifestam espíritos que têm algum sofrimento, alguma dificuldade mental. Em 1988, nós organizamos um grupo de socorro aos suicidas. E esse foi assim, um trabalho até mais desafiador, porque mexeu com muita coisa, inclusive preconceito dentro da própria doutrina. Quem leu Memória dos Suicidas vai ver as dificuldades que eles tiveram no início para levar espíritos suicidas para se manifestarem. Havia uma tendência à recusa, tanto à manifestação quanto à reencarnação. No livro trata disso, né, no Memória do Suicida. Então, em 88, nós lemos o livro do Eliseu Rigonati, Evangelho das Recordações, e ele fala da fundação de um grupo desse em São Paulo, e até então foi o único que a gente tinha notícia. Esse grupo que ele fundou lá em São Paulo, não sei se existe ainda, e ele fundou em função do desencarne de um irmão dele por suicídio. Quer dizer, sugestão do irmão, eles acabaram fazendo esse grupo. Tinha como que fosse não é um regulamento, uma orientação mais específica para esse grupo. Então, o que nós fizemos aqui? Dentro dessa ideia de especialização, nós organizamos o grupo seguindo as orientações que ele colocou no livro, com pouquinhas variações. Aí formamos um grupo de socorro suicidas Judas Iscariotes. 13 de agosto de 1988 foi a primeira reunião desse grupo. De lá para cá, já com 30 e tantos anos, né? Vai fazer 35 agora, né? 35. Todo segundo sábado do mês, esse grupo se reúne. São 14 pessoas. Raramente nós temos menos de 10 pessoas nessa reunião. E eu posso dizer que eu não vi alguém se manifestar nesse grupo que não fosse suicida. Mais tarde, a ideia foi interessante, o pessoal acostumou com a ideia, nós passamos a conversar muito mais sobre suicídio, a estudar sobre o assunto, passamos a ter uma visão totalmente diferente, aprendemos muito, e eu acredito com toda modéstia que ajudou muito também. Não eu especificamente, nem um ou outro particularmente. O grupo, o trabalho dos encarnados com os desencarnados ajudou muito. Porque foram muitos os espíritos suicidas que passaram por aqui das mais diversas situações espirituais. Passaram e com certeza uma grande maioria foi muito ajudada. E nós, enormemente também fomos ajudados, os trabalhadores. O grupo é bem fixo, eu diria que ao longo de todo esse tempo teve muito pouca mudança, e ao longo do tempo a gente sempre criamos um critério de escolher pessoas para compor o grupo, quando falta alguém, baseado na aceitação de todo o grupo. Em 2022, foi criado um outro grupo também, Socorro aos Suicidas. Aí nós pusemos o nome da Ivone do Amaral Pereira, porque a Ivone psicografou ou escreveu, né, por intuição, o livro Memória de um Suicida.
O Eliseu Rigonati recebe o livro Memória de um Suicida, e a partir dele é que ele desenvolveu a ideia de realmente criar o grupo. O livro que ele escreveu e colocou essa história, ele conta o momento dele com a Ivone e com o Memória de um Suicida. Então, no segundo grupo, nós pusemos a Ivone. Colocamos primeiro o Judas, porque o Judas é considerado, nós consideramos, né? O suicida mais importante da história, né? É o suicida do evangelho mais importante, mais destacado. Inclusive, fomos estudar sobre Judas e nós conseguimos tirar dele aquele adjetivo, né, de traidor. E fomos chegando à conclusão que o Judas não foi um traidor. Porque você não trai quem já sabe o que você vai fazer. Você não trai quem sabe a sua programação e te avisa, fala com você a respeito e te incentiva a cumprir não a parte final, mas cumprir a missão que ele foi programado para realizar aqui, que era uma missão espinhosa. E ele realizou a missão, que era de entregar Jesus, não trair. Ao realizar a missão de entregar Jesus, ele mesmo não compreendeu, porque ele tinha uma expectativa de que, fazendo aquilo, ele assumiria um certo poder junto às autoridades, Jesus estaria preso e ele conseguiria tirá-lo da prisão e ficaria tudo em paz. Só que quando ele viu o desfecho, viu que Jesus seria preso e imediatamente já foi condenado e crucificado. Ele não entendeu, não suportou isso e se suicidou. Então, ele não traiu Jesus, ele traiu a si mesmo. Porque ele tinha uma combinação que certamente foi feita lá no plano espiritual, mas chegou aqui e não entendeu qual foi essa combinação e acabou se perdendo. Tá? Então, é muito importante que a gente entenda isso para tirar essa peste aí de traidor, né? Porque esse negócio de traidor é muito relativo. Né? E isso aí não acrescenta nada. A crítica, essa crítica de 2000 anos, de colocar fogo no Judas durante 2000 anos, nós estivemos vingando dele durante 2000 anos. E Jesus falou de perdão aos inimigos, de amar o inimigo. Como que você põe fogo num que a gente acha que foi inimigo de Jesus? Entendeu? Então, foi aceita a proposta e o grupo está funcionando. Bom, tudo isso dentro dessa ideia de especialização, tá? Todos os grupos funcionando, uma série de atividades, de manifestações. E nós pegamos aqui um outro livro, esse que eu tenho certeza que quase ninguém conhece. Tem que ler, né? Enigmas da Desobsessão. Esse livro foi escrito pelo Jaider Rodrigues de Paulo. Ele é médico psiquiatra do Hospital André Luiz, não sei se ele está nativo ainda. No Hospital André Luiz tem trabalho de desobsessão, que é feito em função dos internos do André Luiz. E o Jaider foi um dos participantes dessa reunião que eles chamam de desobsessão lá, durante muitos anos. E a experiência que ele teve durante todos esses anos lá, ele relatou um pouquinho delas nesse livro aqui. Eu não vou ler o livro todo, não, porque não vai nem dar tempo, né? Mas eu vou sugerir que leiam. Esse livro é novo, é relativamente novo, e eu ganhei tem pouco tempo. Deixa eu ver. Eu ganhei em 2018. Devia ter uns 2 anos que esse livro tinha saído. Bom, o que ele fala? Aqui no capítulo 2 do livro, ele fala das reuniões mediúnicas. Reuniões de tratamento ou desenvolvimento mediúnico. A primeira que ele coloca. Tratamento ou desenvolvimento. Aqui nós chamamos de educação mediúnica. Aí fala dessas reuniões que são importantes em toda a casa, porque é na reunião onde nós preparamos as pessoas não só para a mediunidade, mas para as atividades da casa espírita. Então, no nosso aqui,
a gente tem curso de passe, tem curso de expositor, tem curso de atendimento fraterno dentro de um tempo da educação mediúnica. Então, as pessoas que passam pela educação mediúnica normalmente passam por esses cursos. A gente ainda está um pouquinho fora por causa da pandemia, que mudou muita coisa. Mas o desenvolvimento dos cursos está em andamento. Tá? Bom, reunião mediúnica de acolhimento a espíritos sofredores. Seria a desobsessão geral, né? Depois ele fala de tipos de espíritos e como abordá-los. Esse é o ponto mais importante que a gente queria chegar. Tipos de espíritos e como abordá-los. Ele fala assim: é preciso ter cuidado para afoitamente não dizer aos espíritos ignorantes de sua condição de desencarnados que eles já morreram e que pode causar um grande susto. Às vezes eles têm pavor da morte. Já morreu, não sabe que morreu e tem pavor da morte. Tem um livro do André Luiz, que eu não vou me lembrar agora qual, que tem uma pessoa desencarnada, que o noivo desencarnado vem recebê-la e ela grita, se desespera e foge dele de todo jeito, porque ela não quer aceitar a possibilidade de ele, desencarnado, vir recebê-la, porque ela não sabe que está desencarnado. Eu não me lembro qual livro, se alguém lembrar aí depois se quiser falar. Então, para não falar com o desencarnado de imediato que ele morreu. Ó, o nosso objetivo não é falar com a pessoa que ela morreu. A maioria das vezes precisa, mas não necessariamente. O nosso objetivo é esclarecer sobre o que ele traz. O que ele traz? Qual a dúvida que ele traz? Vamos conversar com ele sobre o problema que ele tem. No esclarecimento, vai chegar um momento que nós vamos precisar falar com ele que já está desencarnado. Mas isso é ao longo do trabalho. No início, nós vamos receber uma pessoa que está sofrendo. Vamos perguntar o suficiente para incentivar a falar. Não vamos sugerir em princípio. Não vamos tentar adivinhar nada. Não vamos falar o que é óbvio para nós, porque às vezes nem tão óbvio, porque nas reuniões vêm também desencarnados, ou melhor, encarnados, que estão em processo de sono, que estão em CTI, por exemplo, que estão em coma, ou com efeito de algum medicamento, quer dizer, dormindo de alguma forma, que vem nas reuniões e não desencarnou ainda. Então precisa ter o cuidado nesse sentido, de não falar afoitamente. Outra coisa importante, que a gente vem falando assim, seria a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução é a recepção. Nós vamos receber o Espírito. Vamos conversar com ele. Ele vai trazer as dúvidas que tem, os problemas que ele traz. Nós vamos conversar sobre o problema dele. Vamos encaixar na orientação daquele problema o que nós sabemos. Mas precisa ter muito cuidado para citar expressões espíritas ou expressões evangélicas ou simplesmente expressões da Bíblia, do Novo Testamento, seja de qual for. É para usar o conhecimento que nós temos para traduzir para ele uma orientação que esteja ao alcance do entendimento dele. Aí sim ele vai entender e nós vamos cumprir o nosso papel. Uma coisa importante que eu tenho ouvido muito, em diversas casas, as pessoas preocupadas em despachar os espíritos. Chegou, você recebeu, e logo em seguida, antes nem de saber qual é o problema dele, você despacha, manda ele embora. Isso não é esclarecer. Isso não é atender o nosso objetivo. O nosso objetivo é conversar com o Espírito, esclarecer, saber qual é o problema. Não é para ficar especulando também não, né?
igual ele falou aqui no livro, né? Sabe, perguntar o CPF dele, nome da mulher, nome do vizinho, nome do irmão, nome desse, nome daquilo, né? Esses detalhes não precisa. Ele vai trazer qual é o problema que ele está vivendo. O suicida traz um problema muito comum. Ele queria morrer e quer morrer. Ele ainda não sabe que já desencarnou, né? Na verdade, às vezes nem desencarnou, só morreu mesmo, né? Então, ele não quer viver. E por algum motivo ele tentou suicídio, segundo a maioria, e não morreu. Nós precisamos explicar isso para ele. Antes de falar que ele já morreu. Mesmo esse que queria. Nós vamos conversar com ele sobre o problema dele para chegar no porquê ele queria morrer. Porque, na verdade, ele não queria morrer, ele queria resolver um problema. Ele não tinha uma outra solução, se suicidou. Atentou contra a própria vida para resolver um problema, porque ele era mais ou menos materialista ou mais ou menos espiritualista. E por isso ele acha que poderia resolver a questão. Acabar, e se não tiver nada depois? Eu morro, acaba tudo. Mas tem. E aí ele vem sentindo as dores, sentindo as dificuldades e vivo. E pensando, e sentindo, e conversando, e sentindo um corpo, o calor humano. Aí ele vai ouvir a voz humana. Alguém vai conversar com ele no mesmo nível, no mesmo palavreado dele, mas ele precisa da orientação. É aí que nós vamos entrar com a orientação. Mas aí, eu ouvi umas expressões aí que eu achei interessante, assim, interessante entre aspas, tipo de, nós vamos chamar o SAMU para te atender. Vamos chamar a ambulância. Não é esse o objetivo. Nós vamos esclarecer o espírito. No desenvolvimento, nós vamos esclarecer. Pode ser que tenha alguma situação em que precise usar essas expressões? Sim. Não tem regra absoluta e definitiva. Mas sempre não, gente. Não existe nenhum tipo de doutrinação que tenha que ser repetido e continuar para todos. Porque essas histórias são diferentes. São pessoas diferentes. E a gente tem que se preparar para isso. Para fazer diferente. Por nós e por eles. Para que o esclarecimento realmente seja efetivo. Se você, ao receber um espírito, ele diz que está doente, está sentindo isso ou aquilo, aí você vai chamar o SAMU, vai chamar algum órgão de assistência médica, títulos da Terra, inclusive, para atendê-lo, isso não é atendimento. Certo? Pensem sobre isso. Não coloque isso como verdade minha, não. Coloque isso como algo para a gente refletir e ver se é necessário e se está dentro de uma ideia de esclarecimento, você chamar qualquer serviço de atendimento urgente para atender um espírito. Né? Tem casos, inclusive, de chamar bombeiro para ajudar um espírito a fazer determinadas coisas. Certo? Então, as pessoas inventam muito, criam muito. Pode ter situação que seja necessária especificamente, mas tem que ser uma situação muito específica, mas em nenhuma situação dessa vai impedir que você busque algum esclarecimento. Não é doutrinar, é esclarecer, usando os princípios da doutrina e do evangelho, mas é esclarecer. Tá? É importante que a gente reflita sobre isso. No desenvolvimento, você vai receber a pessoa, vai acolhê-la com o melhor sentimento que tenha e vai conversar. É o que ele mostra que em diversas situações, inclusive, ele mostra aqui, ó, por exemplo, ignorantes da sua condição de desencarnados. Então ele fala, não fale para ele diretamente que já morreu. O outro que ele fala aqui, encarnados, que eu já até citei, os encarnados,
Também existe a possibilidade de encarnados serem levados às reuniões e comunicarem-se através dos médiuns. É possível. Então, se você de cara fala que ele morreu, você pode matar o que está encarnado ainda de susto, né? Aí ele morre mesmo, né? Os espíritos levianos são aqueles, assim, existe outra classe de espíritos, são os vadios ou levianos, os que vêm para brincar. Não vamos despachá-los de imediato, vamos conversar com ele. Nós tivemos uma experiência numa das reuniões de socorro suicidas, que é com espíritas alcoólatras. Quando nós começamos a reunião de quinta-feira, um dos incentivos que tivemos foi exatamente pela quantidade de espíritos envolvidos com o alcoolismo que vinham nas reuniões, nas diversas situações de pessoas que vinham para o tratamento. Então, esse foi um dos motivos da gente generalizar para os vícios. Numa das reuniões de socorro aos suicidas, nós recebemos um grupo de espíritos alcoolizados. Eles vieram, dava, até quem não sente nada como eu, dava para sentir que não era um só que estava se comunicando. É como se de repente houvesse uma invasão de espíritos, fazendo uma chacota, né? Vinha um, se comunicava, porque a nossa combinação é que se comunique um de cada vez. Veio um, se comunicou, um outro companheiro nosso foi conversar com ele, e ele não falava coisa com coisa, e o nosso companheiro não sabia o que dizer para ele. Porque ele estava, é igual conversar com o bêbado daquele São Pedro mesmo. É mais ou menos assim. Ele vinha, o médium estava totalmente, passando fielmente, né, o que estava acontecendo com o espírito. E um veio, brincou e foi embora, rindo, porque viu que não tinha conseguido, o esclarecedor não conseguiu fazer nada com ele. Logo em seguida veio outro, e outro médium. Aí o mesmo esclarecedor começou a conversar com ele, foi tentando conversar, acolher e tal, mas ele não aceitava, ficava brincando o tempo todo. Quando ele brincou e já estava pronto para ir embora, me veio uma ideia, não era eu que estava conversando não, mas me veio uma ideia louca, uma ideia maluca, de conversar com ele e propor para ele ouvir uma música. Eu pedi licença, né, ao nosso colega lá que estava conversando com ele. Falei, deixa eu falar só uma palavrinha com ele antes dele ir embora, porque ele já estava indo. Falei, meu irmão, eu queria te fazer uma sugestão. Aí, o que você quer? O que você quer falar? Já ouvi demais, não sei o quê. Falei, não, eu só queria sugerir que você ouvisse uma música. A música chama-se O Ébrio. Ela já é antiga, provavelmente você já ouviu falar, ou já até ouviu a música. É uma música mais antiga. Não é do meu tempo, claro, né? Mas ela é mais antiga. E eu gostaria que você ouvisse, porque ela tem a sua história. Aí você sabe quando a pessoa, você tem a impressão de que a pessoa voltou assim e se interessou pelo assunto? É como se de repente ele voltou assim, né? Tipo, assentou direito. Como que é isso? Como é que é isso? Aí eu comecei a contar para ele algumas partes da letra que eu sabia. E falei, essa música, a letra, tem a história do ébrio. Você disse que é bebum, outro disse que é cachaceiro. Então, todos esses são incluídos nessa questão aí do ébrio. A música conta a história dele do princípio ao fim, que é a história de vocês. É a história do princípio ao fim. Eu sei que ninguém começa a beber do jeito que vocês estão e contaram aí por alto, por nada. Tem uma história por trás. Aí, normalmente tem mesmo. Eu falei, pois é. Por isso eu estou te sugerindo para ouvir. Por quê?
Em princípio, essa música, na letra, ela traz a história completa. Ela fala por que ele se tornou um ébrio. E eu fui citando algumas partes da letra que eu sabia de cor, né? Eu tinha decorado essa música na época, eu era pequenininha ainda na época, né? E eu fiquei muito assim impressionado com o Vicente Celestino. E eu fiquei encantado porque eu gosto de músicas em que as pessoas falam durante a música. Aí ele começa a ser artista. E vai falando, durante a minha trajetória artística, tive vários amores, todas elas me juraram amor eterno, mas acabavam fugindo com outro e me deixando na solidão, né? Aí ele vai contando dos amores que foram embora, da filha dele que em determinado momento lá morreu, e aí ele fala que se tornou, ele conta a história falada, já o som da música, e depois ele entra cantando. Aí quando ele canta, né? Não vou cantar, pode ficar tranquilo. Ele canta, né? Tornei-me o ébrio na bebida. E aí vai. E vai contando até chegar ao finalzinho completo lá, né? E eles aquietaram. Todo mundo parou para ouvir a história do ébrio. E na medida que eu fui sentindo que eles estavam ouvindo, eu fui citando mais coisas e mais partes da letra e tal, e eles foram ouvindo, se aquietaram, e eu disse para ele, é aí que vem a conclusão. Falei, mas na verdade, eu não queria sugerir para vocês só essa música, não. Já que vocês pararam para ouvir, se interessaram pela história, eu queria propor algo muito além disso. E ele perguntou, mas o quê? O quê, né? Interessado, ficou interessado. O objetivo era esse. Falei, olha, o ébrio da história, ele foi até a morte, né? E contou a finalização da história dele, a finalização triste da história dele, com sugestões até de como deveria ser o escrito lá no jazigo dele. Mas a história de vocês não acabou. Eu queria sugerir uma outra música do mesmo autor, Vicente Celestino. Chama Porta Aberta. Já ouviram falar? Vocês e eles? Eles disseram que não. Vocês já ouviram? Quem é? Deixa eu ver. Deixa eu ver a idade de cada um aqui. Já ouviu falar? Já, né? Pois é, eu também era pequenininho quando eu fiquei sabendo dessa música. Bom, o Ébrio contou uma história, Porta Aberta faz um outro arremate na história. Tá? Aí ele começa dizendo que vinha por este mundo sem um teto, sem proteção e sem afeto. Todas as portas estavam fechadas para mim. E ele passava as noites no banco frio de um jardim. Ele começa assim, contando a história. Mas um dia, ele se dirigiu à igreja e a porta da igreja estava aberta. E aí ele faz um refrão dizendo que aquela porta não se fecha. Que lá ele encontrou Jesus de Nazaré. E a partir daí, a vida dele se transformou e ele se tornou uma outra pessoa. É a sugestão que eu gostaria de dar para vocês ouvirem as próprias histórias representadas na primeira e depois ouvir essa, representando o convite que estamos fazendo a vocês para buscar a porta aberta de Jesus de Nazaré. Esse é o objetivo de estarmos aqui reunidos, para convidar as pessoas, a todos que por aqui passam, para encontrar essa porta.
que é a porta que nunca mais vai se fechar para nenhum de nós, quando a encontrarmos, assumirmos e passarmos a vivenciar de acordo com ela. Talvez tenha sido um dos momentos mais emocionantes das nossas reuniões, especialmente para mim. Porque mexeu com tanta coisa. Gente, quando a gente trabalha envolvido realmente com a tarefa, especialmente nessa do esclarecimento, nós estamos mexendo com as histórias dos outros, talvez na maioria das vezes. Mas tem momentos que nós mexemos com a nossa história. E a nossa história vem à tona, a nossa, dos esclarecedores, dos médiuns. Tem momentos que a nossa história vem à tona para ser tratada, para ser trabalhada, para ser resolvida através de uma orientação de um outro companheiro nosso na mesma reunião e com a manifestação de um espírito que traz trechos ou partes da nossa história que é a dele também. Ele desperta a nossa. Então é um momento assim, de muita emoção, e eu digo assim com total conhecimento de causa, porque eu tinha vivido isso. Eu já não estava mais usando, não estava bebendo mais, mas eu tinha vivido isso. Eu tinha, de uma certa forma, sofrido na carne tudo isso durante um tempo. O Espiritismo, que foi a porta aberta para mim, me abriu tudo isso. Abriu a porta de Jesus de Nazaré para mim, e eu fui, entrei e fiquei. Não estou lá grandes coisas ainda não, mas estou. Então, quer dizer, essas emoções aí, esse momento, ele traz as imagens do nosso passado, que ainda estão em destruição, em transformação. Quantas outras histórias poderão trazer o nosso passado? E nós vamos doutrinar, nos autodoutrinando, resolvendo a nossa questão. Às vezes as pessoas criticam a questão do animismo, e isso é falta de espiritismo estudado. Animismo não é problema, não. O que pode ser problema é mistificação. E as pessoas confundem. Animismo é quando o médium coloca numa reunião mediúnica a sua própria história, o seu próprio passado. Não é um espírito, é como se fosse, ele entra em transe, traz naturalmente o seu passado, assim, até que ele mesmo perceba, e coloca o seu próprio passado na mesa para ser orientado. É alguma coisa que está complicando a vida deles, às vezes, que está atrapalhando. É como se fosse de uma regressão que ele traz para ser resolvida ali, para ser orientada ali. Quantos médios, até sem perceber, talvez a maioria seja assim, muda de vida, muda de comportamento, muda uma série de coisas depois de participar das reuniões mediúnicas, porque vão sendo orientados junto com os outros orientados. Tudo isso precisa trazer um valor muito grande para essas reuniões, porque elas são ajuda para todos nós. Todos crescemos com elas, todos nos aperfeiçoamos com elas. E quando estivermos chegando na fase da conclusão do nosso tratamento, uma outra coisa importante que eu tenho ouvido também muito é a questão de parecer que os espíritos têm que ficar aqui. Gente, não tem. Não tem que ficar aqui, não tem que aceitar o que nós estamos falando e não tem que ficar lá para ouvir o que nós vamos falar para ele se ele não quiser. O Espiritismo trata do proselitismo de uma forma contrária ao que a maioria de nós ainda acha que é. Não existe no Espiritismo a necessidade de angariar pessoas para as nossas reuniões,
ótimo ver essa casa aqui cheia, né? Para nós hoje está cheia, que é quarta-feira, porque o grupo de quarta-feira gira em torno de 20 pessoas. Hoje deve ter mais de 40. Então, ótimo ver uma quantidade de encarnados participando. Com certeza, se multiplicar por 10, né? Nós vamos ter 400 desencarnados, talvez muito mais. Então, é bom isso, mas não obrigatório. Tem reuniões fantásticas que a gente faz com pouquíssimas pessoas. A gente que faz estudo em outras casas, se às vezes vai longe, chega lá na casa, tem 2 pessoas. Já me aconteceu isso várias vezes. 2 encarnados. Mas será quantos desencarnados? Né? Então, a proposta do Espiritismo não é de quantidade, é de qualidade. O Jorge André, que era um psiquiatra já desencarnado, uma das palestras que eu vi dele lá no André Luiz, inclusive, ele falava que nós precisamos dinamizar a doutrina com qualidade e não dinamitar com a quantidade. É preciso nos preocupar mais com a qualidade do que com a quantidade. Tanto encarnados quanto desencarnados. Quanto melhores condições tivermos de oferecer qualidade, melhor para nós, melhor para a doutrina. Então, na nossa conclusão, quando finaliza a doutrinação, no caso, não vamos nos preocupar em manter o espírito aqui. Aqui tem lugar para acolher. Toda casa tem. Mas ele precisa se sentir livre para voltar para onde ele estava. E ele ficando livre, ele poderá voltar ou não. Porque pode ser que o fato de já ter sido trazido para cá, a vibração dele, a sintonia dele com o ambiente onde ele estava, já não vai ser a mesma. Então ele não vai mais achar o lugar onde ele estava. Então ofereçamos para ele, ofereçamos um abrigo na nossa casa, sem obrigá-lo. Mas depois de orientar, depois de explicar, depois de esclarecer, para que ele não se sinta obrigado a ficar na casa, a ser, internado na casa. Ele vai ser acolhido, vai ser tratado de acordo com a necessidade dele. Então, para a gente saber como finalizar, não tem também uma regra absoluta, uma regra única. Né? O que nós podemos fazer? Convidá-lo a seguir os nossos amigos espirituais que já estão na casa, que estão circulando e que vão acolhê-lo e vão conduzi-lo para que ele seja levado para onde seja mais necessário. O Pai Joaquim diz sempre para nós que a nossa casa aqui tem 12 andares. 3 para baixo, esse aqui o visível, intermediário, e 8 para cima. Aí ele fala o seguinte, que os espíritos, de acordo com as condições que eles chegam, eles são recolhidos. Então, numa reunião pública, muitas pessoas vêm trazendo espíritos que estão ligados a elas. E quando é permitido que eles entrem, eles são convidados a ir para esses ambientes das partes inferiores, de acordo com a situação deles, para iniciar um tratamento. Porque às vezes ele não está nem em condição de saber se ele quer ou não ser tratado. Eles vão cuidar dele primeiro, vão levar lá para o primeiro andar, de baixo para cima, e vai dar os primeiros toques, os primeiros ensinamentos. Vai chegar um momento que eles vão levá-lo para a reunião mediúnica, de acordo com a situação dele, para ele ser orientado. Depois da orientação, ele vai continuar sendo tratado. E na medida que vai sendo tratado, ele vai subindo, vai mudando de andar, até ser levado para uma colônia espiritual ou para a reencarnação. Mas isso aí já não cabe mais a nós. O que nós podemos fazer e dizer é, primeiro, aqui na nossa casa tem um lugar onde você pode ficar, de acordo com a sua necessidade. Precisa falar que tem um hospital com a roupa branquinha, tudo limpinho. Precisa falar que já chegou uma maca para te levar,
a não ser em situação muito específica. Porque às vezes, quando você fala em hospital, a pessoa recua. Ele não quer ir para o hospital, ele não quer ser internado. Ele quer ser acolhido, né? Tá. Feito isso, tem outras questões sérias nessa finalização. Tá? A finalização, por exemplo, a sua mãe está aqui para te buscar. Já perguntei para mais de uma pessoa sobre isso. Pessoa que fala isso. Você viu a mãe da pessoa aí? Não. Mas como é que você falou que a mãe estava aí? Ah, porque eu ouvi alguém falando, achei legal, aí eu sempre falo. Você está dando uma informação segura? Não, não é segura. Precisa falar isso? Não. Temos amigos espirituais aqui que vão te acolher e que vão te conduzir se você quiser. Se não quiser, eles vão te deixar à vontade. Ah, o seu pai está aqui, veio te buscar, o seu irmão, o seu parente. Olha, sua mãe aí do seu lado. Gente, isso chega a ser até irresponsável. A gente falar de uma coisa que não tem certeza. Tem certeza? É médium, vidente ou clarividente? Sim. Está vendo a pessoa lá? Está convicto? Aí sim. Mas ainda assim, será que precisa realmente falar que é a mãe? Há pouco tempo um espírito falou para mim assim, eu pedi para ele assim, observe a sua volta. Veja se há outras pessoas, porque a maioria chega e não vê o lado espiritual, só vê o lado físico, que é o lado que eles estão acostumados a ver, que eles estão condicionados para ver. Aí ele falou, tem muita gente aqui. Aí eu sugiro, observe se tem alguém conhecido. Olha, é diferente, né? Observe se tem alguém conhecido. Ele vai observar e vai ver alguém conhecido. No primeiro caso aqui do Jair, até ele fala sobre isso, de gente conhecida. Ele falou assim, tem uma velha ali que está rindo para mim. Eu falei, eu acho difícil dirigir a ela dessa forma, não, porque de repente pode ser uma pessoa muito importante que você não reconheceu ainda. Aí essa forma aí é desrespeitosa. Vamos observar mais para ver quem é ela? Eu tive a impressão que era a mãe dele, mas eu não falei que era. Não precisa. É muito melhor ele descobrir. Falei, observe melhor para ver quem é. Quem é essa pessoa, essa senhora que está aí rindo para você? Aí ele observou mais, é minha mãe. Era a mãe dele. Ele viu, não fui eu que contei, não. É diferente. A pessoa, quando a gente sugere para olhar em volta e observar o ambiente, as pessoas que estão no ambiente, isso é claro de acordo com a situação do momento, né? Isso é uma das formas de finalização. Ele vai observar a volta, às vezes é uma pessoa conhecida. Ah, está aqui o fulano de tal, por exemplo, ele está ainda difícil de aceitar que já desencarnou. E não quer aceitar, você já conversou, já tentou orientar, explicar, para ele entender o que está acontecendo com ele tem dificuldade. Você sugere para ele olhar em volta. Ele olha em volta. Ah, tem um senhor. Ah, o seu Antônio. Quem é o seu Antônio? Ah, o seu Antônio é meu vizinho. Ele está vivo ainda? Não, ele já morreu há muito tempo. Por que será que você está vendo o seu Antônio aqui que já morreu há muito tempo? Aí vai melhorando o argumento para ele entender que ele também já foi. Aí o próximo passo, então, o seu Antônio, que é conhecido seu, que você certamente vai confiar, vai conduzir você a partir de agora. Você pode confiar nele tranquilamente, que ele vai te levar para um lugar muito bom e provavelmente ele mesmo te trouxe aqui para a gente conversar. Fica mais leve assim?
sem dar informação exagerada, sem fazer qualquer tipo de drama. Essa questão de mãe, pai, parente, citando que está lá sem ter certeza, nada disso precisa. Porque nós temos muito argumento. Nós temos que treinar argumento. Um argumento simples. É gente simples que vem, precisando de ajuda, pedindo socorro. Vem gente mais complexa? Vem, mas está precisando de simplicidade. Né? Vem gente precisando de orientação simples. Vem padre, vem bispo, vem evangélicos em geral. Nós estamos sabendo, que o Papa Joaquim informou, que há agora um núcleo evangélico aqui na casa. Porque houve, segundo ele, uma necessidade de acolher uma quantidade maior de espíritos ligados às igrejas evangélicas. Há pouco tempo atrás também veio um, que era evangélico. E ficou muito aborrecido de estar no centro espírita. Né? Perguntou onde ele estava, e normalmente eu falo que está no centro espírita. E ele ficou aborrecido por estar no centro espírita, e quem teria trazido ele ao centro espírita? Eu disse, quem trouxe você eu não sei. Mas aqui é o único lugar em que você vindo não será chamado de demônio, nem de Satanás, nem de capeta ou coisa parecida. Você será orientado, vai ser tratado com respeito, com educação, e vai ter o acolhimento que você quiser no final. Mas quem terá me trazido aqui? Aí a gente pode arriscar. Aí já não é totalmente arriscar. Provavelmente algum irmão seu da sua igreja, que já conhece o nosso trabalho aqui e sabe que vindo aqui você não será expulso. Aí ele viu o irmão que o trouxe aqui, que era irmão da igreja, mas que já estava participando do trabalho espiritual. Não acredito que é só aqui que tem isso. Nas outras casas também. Né? E tem atendimento aos mais diversos tipos de espíritos, como ele fala aqui, espíritos perturbadores da ordem, que encaixa aquele lá dos alcoólicos, né? Tem espíritos sofredores, os que chegam às reuniões mediúnicas em aflição, necessitando do acolhimento imediato. Espíritos vingadores. O espírito vingador, ele chega com certeza que ele está cheio de razão porque foi prejudicado. E foi mesmo, na última encarnação. Às vezes são tão convincentes que a gente tem que ter cuidado para não entrar na onda lá e achar que ele tem até razão mesmo de querer vingar. Certo? Por quê? Isso é conhecimento da doutrina. Lei de causa e efeito, ação e reação. Não há efeito sem causa. Se houve algum efeito ruim contra ele, a causa está nele, esteve nele. Aí tem aquele caso de poder mostrar para ele o passado, acho que eu já falei da outra vez aqui, mostrar para ele o passado, para ele ver o que aconteceu. É o vingador. A gente só vai convencê-lo quando ele mesmo viu o que ele fez antes de ser maltratado, de ser prejudicado. A finalização vai ser sempre a mesma. Assim, muito parecida, né? É sempre o momento do acolhimento. Tem uma expressão que eu gosto de usar, na maioria das vezes dá certo, assim, encaixa, né? Porque, por exemplo, o suicida, ele vem e aí a gente propõe para ele mudar de vida. Você queria acabar com uma vida que não estava boa, que não estava legal, por isso você queria acabar com ela. Agora nós estamos te mostrando que a vida não acaba. A vida do espírito não tem fim, tem a do corpo. Você pôs fim à vida do corpo. A vida do espírito, o espírito é imortal. Imortalidade da alma.
Então, você só vai ficar bem agora se mudar de vida. Aí tem um livro que eu li há muitos anos. Nada a ver aparentemente, né? O Maior Vendedor do Mundo. Alguém já leu? O Maior Vendedor do Mundo. Ah, mas que tem a ver esse livro com o esclarecimento do Espírito? Uma frase do primeiro pergaminho. Alguém lembra qual que é? Quem leu? Hoje começo uma nova vida. Fantástico isso. Diz para ele isso. Vamos mudar de vida? Vamos. Então, repete comigo. Hoje começo uma nova vida. Deixa todo o seu passado para trás. Deixa todas as dificuldades para trás. Não se importe com o que você fez. Se importe com o que você vai fazer a partir de agora. E para que isso aconteça, é necessário começar uma nova vida a partir da sua condição mental. Se proponha a isso. Terá instrução, terá acolhimento, terá orientação, assistência espiritual para você começar uma nova vida. A partir dessa decisão, a sua nova vida já vai começando e vai melhorar. Porque intimamente você estará muito mais esperançoso e vai construir uma nova vida com possibilidade de consertar tudo que você fez até então, desencadeando no suicídio. Então, essa proposta traz uma expectativa positiva, sem ser fantasiosa e sem ser enganosa. Não precisa, né? Ele fala aqui de espíritos viciados em drogas. Por exemplo, ele fala aqui, geralmente foram usuários quando estavam encarnados. Depois de desencarnados, procuram pelos encarnados quando não são imediatamente capturados por aqueles que já no mundo espiritual estimulavam seus apetites ou comportamentos doentios quando na vida física. A obsessão tem 3 fases, né? A obsessão simples, fascinação e a subjugação. Livro dos Médiuns, né? 3 fases. A obsessão simples é controlável, está relacionada com os nossos defeitos. Todos nós podemos, se quisermos, controlar os nossos defeitos. A fascinação já é uma fase mais avançada dos defeitos, porque já estamos mais envolvidos com outros defeituosos que agora vêm somar conosco, e eles começam a trazer verdades para nós, que só nós e eles acreditamos que são verdades. Então, o fascinado é o dono da verdade, ele acha que sabe tudo, que só ele tem razão, que ninguém mais tem razão, e que está todo mundo errado e só ele está certo. Esse é o fascinado. Ele vai chegar num ponto, o encarnado, que vai se isolar, vai se afastar das pessoas, vai afastando definitivamente, começa a se afastar da casa espírita, porque esses amigos dele, que estão ligados a ele ainda, veem que na casa espírita ele está ouvindo o contrário do que deveria, na visão deles, eles sugerem que ele se afaste, porque as pessoas aqui estão trabalhando o contrário. E ele se afasta. Quando ele se afasta e cede à fascinação, ele vai entrar na subjugação. Porque aí ele já cedeu tudo para ser totalmente dominado pelos espíritos. É a fase mais avançada, é a fase que ainda é tratada mais como loucura, é o momento em que a pessoa acaba sendo internada. Obsessão simples, sintonia com o mal, com os defeitos. Obsessão simples. Subjugação, necessidade
está relacionado com os vícios. Porque o vício é uma fase avançada do defeito. Então vem a fascinação e o vício. Quem se liga com o viciado daqui é alguém que foi viciado aqui. Então a ligação é por necessidade. Ele vai se ligar porque ele precisa se atender. É o que ele fala aqui, ó. Estimulava os seus apetites ou comportamentos doentios quando na vida física. É muito comum que participem com os encarnados de obsessão compartilhada, na qual os dois se associam voluntariamente no processo. Então, a primeira é por sintonia, a segunda é por necessidade. Eles têm necessidade, tanto como nós aqui achamos que temos necessidade. Então, é a ligação por necessidade. E a subjugação é por vingança. Está relacionado com os crimes que nós praticamos no passado e que lá angariamos outros criminosos ou outras vítimas que não entenderam e que se associam a nós de uma forma direta para vingar o que nós fizemos a eles ano passado. Certo? Então, em cada situação dessa, nós teremos um tipo de conversa, um tipo de conclusão, inclusive, de orientação. É muito mais complexo do que a gente imagina, mas ao mesmo tempo super simples. É conversar com alguém, é trazer a mensagem do Evangelho para alguém no momento certo. É contar uma história do Evangelho para um espírito, uma história que combine com a história dele. Quando ele fala dos drogados aqui, eu me lembro, acho que eu já falei isso aqui, do espírito que era traficante. Falei isso aqui? Que era traficante, eu contei a história do Paulo para ele. Encaixou. Perfeito. Né? Então, quantas outras histórias de vícios, por exemplo, que a gente vai usar histórias do passado, de defeitos. Situações que os apóstolos viveram, por exemplo, personagens bíblicos viveram. Maria Madalena era portadora dos 7 pecados capitais. Ela se regenerou porque conheceu Jesus. Encontrou com Jesus e se propôs a mudar de vida. Todas essas histórias poderão ser usadas como finalização, como complemento, como a conclusão da nossa conversa. Precisa ser uma conversa leve, uma conversa tranquila, amável, solidária. Ah, mas eu não sou nada disso, como diz lá no Hermínio Miranda, né? Ah, mas é muito difícil ser doutrinador. Não é muito difícil. É difícil. Mas a vida toda é difícil. O que tem fácil na vida, em termos de conquista? Não tem nada. É tudo difícil mesmo. Tem a sua dificuldade. Nós recebemos as dificuldades para desenvolver as facilidades. Não é para reclamar, não é para sofrer, não é para xingar, não é para se desesperar e não é para ser castigado por Deus. Nós recebemos a dificuldade porque é através dela que nós vamos construindo a facilidade. Nós vamos construir o reino dos céus. Fácil construir o reino dos céus? Claro que não. Para construir o reino dos céus, nós teremos que destruir o reino do inferno que nós criamos. E cada um tem o seu. Ele precisa ser transformado, não precisa destruir, não. Transformado. Como que eu vou transformar o meu inferno em céu, em paraíso? Faça o bem na medida do seu alcance, na quantidade que você consegue. O que você consegue fazer de bem? Faz. É bem? Tem certeza que é bem? Faz, então. Nós estamos convidando todos para trazer a mediunidade para trabalhar nas casas espíritas. Essa é uma das finalidades do nosso estudo. Convidar a todos nós para trabalhar com a mediunidade. É uma forma bem agradável até de fazer o bem. Tem umas dorezinhas, tem umas dificuldadezinhas, mas é uma forma
relativamente leve de fazer o bem. Tem vaga para todo mundo nas reuniões mediúnicas. Quem não participa ainda, que tem muita gente que fala, não, sou médium, não. Todos nós, segundo Kardec, somos médiuns, mais ou menos. Independente de ser mais, seria o médium ostensivo, o menos é o que não é ostensivo, mas é intuitivo. O intuitivo é exatamente o esclarecedor, o dirigente da reunião, que por não ser médium ostensivo, ele terá mais segurança para dirigir e para esclarecer. Então, ele é importante. Mas e se você, não tem habilidade nenhuma para conversar com o espírito, falar essas coisas todas, né? Você falou tanto que eu falei aqui hoje, não, né? Não tem habilidade para isso. Tudo bem, seja vibracional. Você sabe pensar positivo? Sabe fazer oração continuada? Sabe não se envolver com o problema do espírito a ponto de assumir a dor dele e ficar contra o orientador que está falando o contrário do que o espírito trouxe? Consegue fazer isso? Isso é se manter numa boa vibração e isso vai ajudar a reunião. O médium está entregue ao trabalho ali, o médium ostensivo. O esclarecedor está entregue lá na conversa, no diálogo. Ele precisa estar atento à captação da intuição e ao que ele vai falar e à repercussão de tudo isso. O vibracional está sustentando a corrente vibracional da reunião. Então, tem dirigente, tem os esclarecedores, tem os médiuns ostensivos e tem os vibracionais. Faltou o quê? Então, uma dessas coisas, todos nós aqui podemos ter. Por que se tem alguém aqui que não está participando ainda em reunião mediúnica, por quê? Não é uma boa oportunidade para ajudar, para fazer o bem? E outra coisa, Divaldo Franco, para finalizar. O Divaldo fala, perguntaram para ele, eu sou médium ostensivo, eu não queria ser médium. Se eu fizer campanha do Quilo resolve? Não. Lembra da especialização? Campanha do Quilo resolve. Campanha do Quilo é uma tarefa além da prática mediúnica. É uma tarefa assistencial. É importante? É. Mas não substitui o trabalho com a mediunidade. Por quê? Porque nós fomos combinados no plano espiritual para vir aqui neste momento em que o Consolador está trazendo a doutrina espírita, para que nós nos consolando, ajudemos na consolação de outras pessoas, de outros desencarnados. Imaginem a quantidade de pessoas que desencarnam por dia. Vamos pensar no Brasil? Na pandemia, desencarnaram, pela estatística, 700 mil pessoas, né? Quantas pessoas desencarnam por dia? 1.000? Vamos por 1.000. Dá para a gente fazer um número, né? Qual o percentual de pessoas que desencarnam todos os dias que está preparada para desencarnar e para estar na vida espiritual? Consegue imaginar um percentual? 5%? 10%? 1%? 5% seria o quê? 50 pessoas? 10% seria 100? É isso mesmo? E 1%? Consegue imaginar mais de 10% de pessoas desencarnadas todos os dias que estejam bem no plano espiritual? Não. Nós conseguimos imaginar exatamente o contrário pelos desencarnados que nós conhecemos. E sabemos, pelo comportamento que eles tiveram aqui, vocês sabem que eles vão ter problema no plano espiritual. Problema de dúvida, de conflitos, de apego às coisas daqui, às pessoas daqui, uma série de coisinhas que vão levar a um certo sofrimento. Agora imagina essa pessoa sendo trazida numa reunião mediúnica e alguém conversar suavemente com ela, agora com possibilidade de explicar para ela coisas que ela nunca quis saber aqui. Mas que em 10, 15 minutos,
alguém vai explicar para ela de uma forma toda especial, com assistência espiritual e com condições mentais muito mais amplas para entender melhor tudo. E quantas vezes já ouvimos Espíritos dizer: vocês me explicaram nesses minutos o que eu não aprendi em 70, 80 anos de vida. É importante esse trabalho? É? Já vi duas cabeças fazer isso. É importante? Gente, vamos fazer então? Vamos? Convidados? Aceito o convite? Muito obrigado. Jesus ilumina a todos. Na próxima terça, na quarta, estaremos aqui com os amigos espirituais, numa conversa com eles mais íntima. Muito obrigado. Jesus esteja com todos nós. Bom, gente, vamos agradecer então ao Valdir, né? Esse estudo aí maravilhoso, cheio de reflexões para a gente levar para casa e, de alguma forma, começar a botar em prática, né? Porque são reflexões que vão nos ajudar aí no nosso adiantamento, ajudando as outras pessoas, estaremos ajudando a nós mesmos, né? E essa condição que nós estamos aqui hoje falando, aprendendo a lidar com os espíritos desencarnados, num futuro nós seremos os desencarnados, né? E certamente nós receberemos no plano espiritual não só aquilo que a gente fez durante toda a vida, mas um tratamento que a gente, como espírita, como lidador com os desencarnados, que a gente tenha com eles. Então, se a gente trabalhar bem, né, se a gente acolher bem os espíritos, por mais que seja a nossa necessidade no plano espiritual quando a gente for, com toda certeza nós seremos muito bem acolhidos lá, né? Então vamos elevar nosso pensamento, agradecer a Jesus e aos espíritos amigos da casa que trabalharam para que a gente pudesse ter esse curso tão importante, para alguns o primeiro contato, para outros relembrar, né, como que é o trato com os amigos espirituais mais necessitados, e que possamos, com a ajuda deles, sempre acreditando, confiando no apoio que eles nos dão, que nós possamos seguir esse compromisso que nós fizemos no plano espiritual. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, até a próxima quarta.